Olá, sejam bem-vindos a mais um Carrega Benfica, o podcast da Rádio Nacional de Desporto. Como bem sabem, aproveito este início de programa para vos pedir para subscreverem o canal, clicarem no sininho, partilharem. É extremamente importante este intercâmbio entre quem nos vê e nós, para que, obviamente, o trabalho seja mais bem, digamos, tenha melhor e mais repercussão entre vocês e haja esta relação. Portanto, subscrevam, cliquem no sininho, mandem mensagens, críticas. Ninguém está imune à crítica. Como habitualmente, hoje temos o painel habitual, como eu costumo dizer, os marretas. Está o Bruno Costa Carvalho e o José Barão das Neves. Já houve, antes de iniciarmos este programa, algumas tentativas de exercer pressão sobre a minha pessoa, tentando chutarem de um para o outro quem é que eu ia pedir a primeira opinião. Portanto, e isto fique já aqui bem claro, nós não cedemos a pressões, venham elas de quem vier. Assim sendo, início de conversa, Benfica regressa às vitórias, diante do Estoril, 1-0, depois de 4 jogos sem conhecer o sabor da vitória. Em 4 jogos, 2 para o campeonato e 2 para a Champions, o Benfica perdeu 3 e empatou apenas 1, e finalmente ao 5º dia fez-se luz. Não foi ao 7º dia que houve descanso, foi ao 5º dia. Mas será que há mesmo motivos para descansar? O Benfica regressa às vitórias, é o tópico inicial para este nosso Carrega Benfica de hoje. E como eu não cedo a pressões, Bruno Costa Carvalho, a tua opinião sobre este regresso do Benfica às vitórias? Ora bem, o Benfica, para já boa tarde, José Carlos e José Brando das Neves, é sempre um gosto de estar convosco. Vamos lá, o Benfica, se não ganhasse ao Estoril em casa, na altura em que está neste momento já fortemente pressionado para ser campeão nacional, tinha que se dedicar a outra coisa, não é? Portanto, o Benfica para ser campeão e contra o Estoril só tinha um resultado possível, que era a vitória. Portanto, ou sim, ou sim. Portanto, vinhamos de um final de jogo de Milão que deu uma alma àqueles jogadores. Portanto, nós estávamos a perder 3-1 e acabamos por empatar 3-3, o que não é bem a mesma coisa. Portanto, como tu disseste na introdução, tivemos perto de ter 4 derrotas consecutivas, acabou por isso ser evitado. Portanto, conseguimos empatar contra o Inter. Provavelmente isso era um tónico que a equipa estava a precisar. Acho que de facto se tivéssemos perdido tinha sido mais complicado, e por isso ganhar o Estoril para um Benfica que faltam neste momento 5 jogos para acabar o campeonato. Faltavam 6, por isso o único resultado possível era a vitória. O Porto estava a 1 ponto de nós, por isso ganhar ao Estoril fizemos a nossa obrigação. Houve algumas alterações, acho que o mais relevante foi não termos jogado com o 11 habitual, ter havido aqui algumas alterações, mas deixamos criar isso um bocadinho mais para a frente, penso que vamos falar sobre esse assunto. E claro, pronto, ganhamos o jogo, cumprimos a nossa obrigação, nada mais que isso. José Barão das Neves, a tua opinião também acerca deste regresso do Benfica às vitórias? Então vamos focar, boa tarde Bruno Costa Carvalho, boa tarde José Carlos Soares. Vamos focar esta minha primeira intervenção exatamente só nessa perspectiva. Portanto, haverá muito mais para dizer, mas vamos focar esta minha primeira intervenção nessa perspectiva. Eu prefiro dizer que nos últimos 5 jogos o Benfica ganhou 1, empatou outro e perdeu 3. Nos últimos 8 meses fez um percurso imaculado. E, portanto, voltámos àquilo que foi o estado normal, voltámos às vitórias. Depois do jogo de Milão, e como disse o Bruno muito bem,
Uma coisa é empatar 3-3 em Milão, outra coisa é perder 3-1 ou 3-0, ou seja o que for. Uma coisa é perder, outra coisa é empatar. Depois do jogo de Milão, eu acho que havia no jogo de ontem uma carga emocional muito grande, uma grande ansiedade de parte de toda a gente, de parte da equipa, de parte dos adeptos, apesar de eu achar que ontem os adeptos apoiaram a equipa principalmente desde a primeira parte, e portanto o Benfica agora vai fazer o seu percurso normal. Temos 4 pontos de avanço, e vamos, como dizia hoje um amigo meu, a próxima final é o jogo seguinte. Vamos ter 4 finais que temos que ganhar, e vamos regressar às vitórias, e uma coisa é estar com 4 pontos de avanço, outra coisa é estar com 4 pontos de avanço. Ontem, o jogo de ontem serviu também para Roger Schmidt fazer algumas alterações radicais, algumas delas, digo eu, e incompreensíveis, outras também, digo eu, ou pelo menos discutíveis, mas digo eu, é a minha opinião, e a seu tempo aqui partilharei a minha opinião. De resto, já partilhei e podem ver no podcast do Era Só Isto, naquele momento de opinião, em que já está no ar, que já podem ver, já podem partilhar, já podem comentar, mas lanço agora aqui a discussão. Hausner desaparece a defesa de direito, Gilberto no banco, portanto Roger Schmidt pura e simplesmente matou o Gilberto, foi uma execução sumária. Depois deixa Florentino de fora e coloca João Neves, que fez um jogão na equipa. Neres regressa aonde nunca deveria ter saído, à titularidade, apesar do José Barão das Neves, por certo, torcer aqui o nariz sobre esta questão, mas já lá vamos, e mantém Chiquinho, João Mário e Rafa, nomeadamente estes dois últimos que continuam sem aguentar com uma gata pelo rabo. Sobre estas alterações, José Barão das Neves, gostava da tua opinião. Minha opinião, começo por dizer que João Neves foi o melhor jogador em campo. Devia ter-me levado o troféu de melhor jogador em campo. Não tem a ver pelo apelido, tem a ver pelo aquilo que jogou futebol. Ele também é Neves, com certeza que irei apreciar sempre um jogador que tem o mesmo apelido do que eu, mas encheu o campo de futebol. É um miúdo que realmente enche o campo de futebol, a sua alegria, a sua forma de jogar, e depois tem uma postura enquanto jogador de futebol. Foi carregado uma série de vezes, nunca, mas nunca. É aquela postura que se quer num jogador de futebol profissional nos tempos modernos, que é não reagir, contrariamente a muitos outros. E, portanto, as alterações do Sr. Schmidt, quanto a mim, foram muito bem-vindas. Eu, se calhar, fazia mais uma, mas o tempo me dirá se tenho razão ou não. Eu, se calhar, fazia mais uma alteração. Tirava o avançado centro, o Gonçalo, que me parece que está também em grande perda física, e tinha posto o Musa de início e ir ao encontro daquilo que o Bruno Costa Carvalho defende há muito tempo. Porque o Musa realmente, quando entrou muito bem também, e é uma pena aquele golo, o jogador do Benfica, o Arsenal, estar fora de jogo, porque era uma jogada lindíssima e era um golo lindíssimo, desde o toque do Rafa até à incursão do avançado visto nos últimos tempos. Quanto às alterações, claro que gostei das alterações. Quanto à tua provocação, eu não sou um apreciador, contrariamente, se calhar, a 99% do universo benfiquista, eu não sou um apreciador do senhor. Não sou. Eu, no futebol moderno, não é só preciso jogadores que, pura e simplesmente, permitam uma expressão, façam grandes... Ele é realmente um homem que fura aquelas defesas. O golo do Benfica é, aliás, sintoma disso. Mas eu gosto muito de um jogador, quando joga nas aulas, que também sabe defender. E, aliás, a alteração que o Schmidt faz, quando mete lá o Arsenal, é exatamente porque o desgraçado do Gilberto com o outro senhor daquele lado não tem quem o ajude a defender. E, portanto, apesar de eu achar que o Gilberto não é o lateral direito do Benfica, quanto a mim, será sempre o dinamarquês. O Bá será sempre o lateral direito. Mas acho que as alterações foram bem pensadas. Reparem que é um jogo de ansiedade, mas eu tive a ver depois as estatísticas e o Benfica não jogou tão mal como isso, teve uma série de oportunidades. Há ali algo que o Benfica tem que mudar, é pensar no novo marcador de penaltis. Não se admite que uma equipa como o Benfica
tenha uma percentagem já de penaltis falhados, como já teve esta época, e, portanto, talvez seja a altura do João Mário ser substituído por outro colega de equipa. Bruno, também concordas com tudo aquilo que este senhor disse? Claro que não concordo com tudo, mas concordo com o essencial. Concordo. Primeiro, eu Vocês acho agora que... também andam muito amiguinhos, eu não estou a perceber. Vocês andam muito nhenhenhé um com o outro, mimimi. Estás enganado. Parecem o Rocky e a Estás enganado, amiga. temos perspectivas diferentes e temos tido, aliás, grandes desacordos aqui no programa. Parecem o Rocky e a amiga. Continua lá, Bruno. Continua lá, Bruno, que eu já estou enervado. Eu, quando começo a falar, interrompes-me sempre. É propósito, é para te enervar. Não sei se vale a pena falar muito. Olha, moai. Ora lá. Não, eu ia dizer coisas que completar o que o José Brandões tinha dito, porque mais importante do que falar de um jogador A, B ou C. Pá, para lá de mexer na minha imagem. É sempre a mesma coisa. Pá, deixa-me assim, não consigo concentrar. Pá. Então, parece Olha, que eu tenho as mãos aqui. Eu tenho. É a tua ligação, Bruno Costa Carvalho. É a tua ligação. É sério, sério. Deves estar a fazer isso por telemóvel ou coisa assim. Estou a fazer perfume. Essa internet aí da província. Olha, segue lá. Bem, vamos lá continuando. O mais importante para mim foi que o treinador mexeu na equipa, ou seja, parece-me que abandonou aquela posição de teimosia absoluta em que se tinha deixado encostar, e às vezes os seres humanos, quando são encostados a um canto, reagem com uma teimosia quase infinita. E ontem o mais importante de tudo foi ter havido uma sapatada na equipa. Depois, melhor ou pior, isso já são outros 500, mas a verdade é que o que há de saudar, aquilo que de facto é positivo, é o treinador ter percebido que tinha que fazer alguma coisa e que aquele 11 de sempre, aliás, havia no WhatsApp uma coisa que eu recebi, que havia duas coisas certas na vida, que era a morte e o 11 do Benfica. E, portanto, finalmente o 11 do Benfica alterou e ele percebeu que era preciso alterar. Faltam, neste momento, 5 jogos e eu acho que o campeonato, neste momento, está longe de estar decidido e o mais importante, e vai ganhar a equipa que for mais forte psicologicamente. Isso, para mim, neste momento, é o que é o centro de tudo, é a força anímica. Vai ser isso que vai decidir se o Benfica vai ser campeão ou não, se temos ou não temos mais força anímica que os nossos adversários para chegar ao título. Porque 4 pontos de facto temos a mais, mas vamos jogar contra o Braga e vamos jogar contra o Sporting. Portanto, parece-me que 2 dos 4 primeiros jogamos com 2. Portanto, o calendário é de facto difícil e esta questão anímica é muito importante. Por isso, ver um refrescamento da equipa, ver alguma energia nova na equipa, parece-me bem, ainda que eu acho que o Roger neste momento está um bocadinho tolhido de ideias. Acho que qualquer pessoa vê aquilo que eu tenho vindo a dizer aqui, acho que desde que o programa começou, que o Moussa tem que jogar. Eu, de preferência, até punha o Moussa a jogar com o Gonçalo Ramos ao mesmo tempo. Mas se for só um, eu prefiro o Moussa neste momento. Sempre que entra, traz uma energia, uma alegria, uma força à equipa que não vemos com outros jogadores. O Neres, para mim, neste momento é inquestionável na equipa. E uma coisa que nós percebemos, de facto, é que o Gilberto deixou contar para o treinador que prefere disciplina à anarquia. O Neres já é muito anárquico para ele e, portanto, as dificuldades que ele tem, que o jogador se integre na equipa, e o Gilberto é anarquia em pessoa. Eu acho curioso a insistência permanente no Chiquinho, em que é quase um fetiche. Eu sou o treinador, eu não treino com os jogadores, mas tenho o pressentimento que o Chiquinho era capaz de dar um bom defesa direito, mas posso estar enganado.
mas talvez pudesse ser uma boa solução em vez de ser o Osnas a jogar ali, que eu acho que o Osnas ia jogar no meio campo. Mas eu não sou treinador de futebol, portanto, eu, como sou treinador de futebol, tenho a minha opinião. Não gosto muito de a dar publicamente, estou farto de dizer isto, porque eu sempre olhei para o Benfica sob o ponto de vista de gestão, sob um ponto de vista. Mas quando aceito fazer um programa deste género, eu tenho que entrar um bocadinho para as áreas de futebol. Mas o futebol não é só tática, é aquilo que eu disse há pouco, é também uma questão anímica. E eu acho que o Benfica sabe jogar futebol, disso ninguém tem dúvida nenhuma. O treinador pôs o Benfica a jogar muito bom futebol durante grande parte desta época, a época quase toda. Por isso tem o nosso voto de confiança. A questão agora trata-se de uma questão de força anímica, de acreditar que vamos lá chegar. E nós estamos num caminho difícil, temos que encarar isto, que vimos... não ia dizer uma coisa que não é verdade, nós não vimos da frente para trás, porque nós continuamos na frente, mas a verdade é que a nossa vantagem de 10 está em 4 e estamos neste momento em campos pantanosos e arriscados. Portanto, eu vejo o resto da época com algum ceticismo, tenho que ser franco, e as soluções e aquilo que eu vejo na equipa neste momento tem alguns sinais que me preocupam. Não vou esconder isso. Sendo que mais vale estar 4 pontos à frente, 4 pontos atrás, isso também... Eu permito-me o seguinte: primeiro, eu não concordo com muitas das coisas que o Zé Barão das Neves disse. Fazer aqui uma chega. Bruno, foste tu que disseste, não é? Que o Benfica joga agora até ao final com 2 dos 4 primeiros classificados. Estamos a 5 jornadas do fim. Já eu agora vou ainda fazer mais. É que nas últimas 7 jornadas do campeonato o Benfica jogou contra 3 dos 4. E se quiseres ainda, que me levanta ainda mais, que já me levantou essa estranheza quando foi feito o sorteio na Liga, como é que é possível ter calhado ao Benfica nas últimas 7 jornadas jogar com 3 dos 4 dos 4 clubes que são teoricamente candidatos ao título e à Champions: Benfica, Porto, Braga e Sporting, cronologicamente pela classificação desta temporada, e ainda ter o caso do Gil Vicente, que nos últimos anos tem sido, pronto, uma equipa que até tem jogado bom futebol. Mas eu disse de barato porque teorias da conspiração já dei, já bastam as teorias da conspiração acerca dos homenzinhos verdes. Quanto ao Ausnes, não concordei nada com o Ausnes a jogar a defesa direito, porque Roger Schmidt colocou o melhor médio que o Benfica tem, castrou-o, tirou o melhor médio da equação do meio-campo e pô-lo a defesa direita, onde ele foi um jogador vulgar. Não concordo com esta execução pública do Gilberto, independentemente de... como se o Gilberto tivesse sido o culpado das 3 derrotas e do empate consecutivos que o Benfica teve nos 4 últimos jogos. Não concordo, não se faz, não é assim que se gera um plantel, e acho que o Gilberto é um patinho feio, é mal compreendido, não tem essa bola toda, obviamente que não tem, mas não nos podemos esquecer que o Benfica teve Tahar Alcalege, teve Rojas, teve Douglas, teve Clésio como laterais direitos, e nenhum deles foi tratado da forma que o Gilberto foi, volto a dizer, independentemente de... Mas o Gilberto é daqueles jogadores que joga à Benfica, ele deixa tudo em campo, goste-se ou não se goste. Agora, o Gilberto, aquilo que se fez ao Gilberto foi pura e simplesmente acabar com ele, porque não me pareceu bem, e a equipa... Não, eu deixei-vos falar. Deixa-me só dizer uma coisa que tem a ver com a tua análise que estás a fazer, e não tem a ver só com o Gilberto. Acho que tem a ver com o Neres e o Gilberto. Ou seja, eu acho que o treinador não consegue um lado direito em que tem o Neres e tem o Gilberto. É só isto. Os 2 jogadores mais anárquicos são os 2 mais anárquicos da equipa, e portanto eu não quero ver os 2 jogar ao mesmo tempo. Eu acho que eu não estou
não sou adivinho, mas dizendo aquilo que estás a dizer, alinhando o que estás a dizer, eu acho que o treinador não quer ter o Neres e o Gilberto a jogar ao mesmo tempo Podiam do lado direito. porque esta época, mais do que uma vez, o problema do treinador é que, tal e qual aquilo que eu disse na minha crónica de opinião. Há muito de JJ em Roger Schmidt. Há muito de JJ em Roger Schmidt. Nomeadamente a teimosia e agora esta mania de inventar. O Jorge Jesus também inventou o David Luiz a defesa esquerda e passou o Fábio Coentrão para médio esquerdo. Apanhámos 5 no Porto. E agora o Benfica jogou com o Estoril. Será que este Ausners a defesa direito, que nem é o Ausners do meio campo, nem é um defesa direito de grande qualidade? Vocês acreditam que se o Bar não recuperar, a solução para o Gil Vicente não é o Estoril? O Braga, com todo o respeito pelo Gil Vicente e pelo Estoril, o Braga não é nem um nem outro. Vocês estão a ver o Ausners a jogar a defesa direito contra o Braga ou ir jogar a defesa direito a Alvalade? É a minha dúvida. É a minha dúvida. Não deixas interromper. Não, vocês também falaram. Difícil. Fazem como eu. Fazem como eu. Anotam e depois dão. Porque aqui a grande questão é esta. Se ele não quer ter Gilberto e Neres no mesmo lado, põe o Neres do lado esquerdo, que é onde ele rende. Aqui o grande problema é que a equipa estava desequilibrada. Ponto 1. Eu também concordo que o Chiquinho se calhar dava um bom lateral direito. Mas não concordo, é o que eu acho. Muito tempo, não concordo com o facto do Florentino ter saído. Se ele queria pôr o João Neves, ou tirava o Chiquinho e punha o Chiquinho a defesa direito e punha Florentino e João Neves, como jogou depois a partir do momento em que entrou o Florentino. Portanto, Florentino e João Neves. Depois metia o Ausners no lugar, por exemplo, do João Mário. Passava o Neres para a esquerda e o Ausners à direita, que já se jogou assim este ano. Portanto, segurava ali na mesma, digamos, o desarranjo do Gilberto. E também concordo que nesta altura do campeonato, se calhar, o Benfica já devia estar a jogar com 2 avançados. Acho que o Guedes também só entrar a 4 minutos do fim, não entendo. Não podem jogar todos. Mas eu acho que o 11, acho que o Roger Schmidt está completamente baralhado daquela cabeça. Bem, então agora julgo que tive aqui a anotar. A partir de agora, quem quiser interromper, pronto, a regra do jogo está. Por mim podem interromper sempre que necessário, não vejo mal nenhum. Obrigado, José. Eu sou um democrata e, portanto, por mim podem interromper sempre que necessário. Mas gostava de dar aqui 2 ou 3 notas em relação àquilo que foi dito. E para contrariar aquilo que o Sr. José Carlos Soares diz, eu não estou nada de acordo com aquilo que foi dito, tanto pelo Bruno como pelo José Carlos Soares. Eu a fazer até ao final, difícil. Começando por uma afirmação do Bruno que parece importante, claro que até ao final do campeonato ganha quem melhor tiver animicamente, mas é preciso juntar ao fator anímico o fator físico, porque era isso que se dizia, não só aqui neste programa, como em todas as bíblias do futebol, que para aí andam a circular, era que o Benfica fisicamente estava pelas ruas da amargura, coisa que eu ontem já não achei, porque, por exemplo, vi correr o Rafa como há muito tempo não via. Mas deixem-me só recordar o seguinte, o futuro, daqui para a frente. Era a única equipa que estava praticamente a jogar 2 vezes por semana. A partir de agora vamos jogar só uma vez por semana. Portanto, só temos o campeonato, vamos jogar uma vez por semana. Zé, desculpa, mas o Porto só, a partir desta semana que passou, é que não jogou 2 vezes por semana. Mas o Sporting também estava a jogar 2 vezes. O Porto, por exemplo, teve muito mais descanso no jogo em relação ao jogo. Mas o Sporting também está a jogar 2 vezes por semana. Eu estou a falar de equipas importantes. Eu não estou a falar de outras equipas. Estou a falar de equipas importantes. E, portanto, estou a falar de equipas que lutam pelo título nacional. Se quiseres falar do Sporting, eu posso falar do Famalicão. Portanto, porque o Famalicão também está a lutar para ver se vai à Europa.
Portanto, posso falar até do Vitória de Guimarães e de outros assim. Mas, portanto, deixa-me só dizer-te o seguinte. O Porto, a partir desta semana, vai jogar quarta e fim de semana. Portanto, nesta quarta-feira vai a Famalicão. No fim de semana a seguir joga em casa com o Boa Vista. Depois recebe outra vez na quarta-feira ao Famalicão. Depois vai à Aroca. Depois joga em casa com o Casa Pia. E aí é que passa a ter uma semana. Portanto, eu quero ver se esta... E, aliás, eu tenho visto, tenho tido alguma curiosidade que até aqui não existia ver os jogos do Porto. E, por isso, simplesmente, se o Benfica não está a jogar nada, permita uma expressão, este nada entre comas, o Porto está a jogar pessimamente. Portanto, aquilo não é futebol que se apresenta lá. Agora, José, pode dizer o que quiser, Bruno, pode dizer o que quiser. Faz favor, diga. Não, tinha a ver com o que o José estava a dizer. Uma coisa a semana passada, não sei se o José se lembra, que eu disse que até trouxe aqui para a conversa o professor Mariano Barreto. Estava cá o Simão Costa. Ele dizia que não... Exatamente. Eu estava a dizer que, provavelmente, na opinião dele, o problema do Benfica não era uma questão física. Portanto, era só um bocadinho relativamente àquilo que estamos aqui a dizer. E relativamente ao calendário do Porto, de facto, tem a Taça de Portugal, tem as meias finais da Taça de Portugal, é aí pelo meio, mas a verdade é que o nosso calendário é bastante mais complicado a receber o Braga, que já nos fez 2 brincadeiras este ano, e ir ao Alvalade, não é? Só para dizer o seguinte. Nas últimas 6 jornadas do campeonato não há jogos fáceis, seja contra quem for. Eu recordo só, por exemplo, que a vitória do Famalicão este fim de semana permite ainda ao Famalicão poder sonhar com um lugar na Europa. E, portanto, o Porto ainda vai a Famalicão. O Porto, por exemplo, também vai à Aroca. Aroca, que tem feito um campeonato, quanto a mim, tem sido a equipa mais maltratada pela imprensa, tem sido o Aroca, que tem feito um campeonato extraordinário. E, portanto, em relação a tudo isso, cá estaremos para ver como é que vai ser. Porque, pura e simplesmente, os índices físicos, o Simão bem disse isso, e o Bruno tem toda a razão em relembrar isso, mas era notório, eu também não sou treinador, eu sou um adepto, e estou aqui nessa qualidade, mas aquilo que vejo, e como vejo há muitos anos, era notório que havia jogadores como João Mário, como Rafa, como Gonçalo Ramos, coitados que deram 8 meses do seu melhor e que levaram o Benfica para o lugar onde está. E, portanto, nada se pode exigir a esta gente, porque esta gente tem feito um trabalho hércules extraordinário. Aí, talvez, a gestão do plantel não tenha sido a melhor, na minha opinião, talvez, mas eu continuo a dizer que o Benfica tem muito mais equilíbrio com o Orsens, por exemplo, ao lado direito, que se calhar foi isso que ontem o treinador quis transmitir, foi uma questão de segurança, porque realmente o Pacheco dos tempos modernos, aquele senhor que é o Pacheco dos tempos modernos, pura e simplesmente limita-se a atacar e a não defender. Aliás, convido que já estamos aqui, entre benfiquistas. Quem dera ao Pacheco. É o Pacheco dos tempos modernos. A Mua faz 2 jogadas, faz 2 jogadas por jogo ou 3, e depois ainda fez uma coisa ontem que eu não tolero, que é quando é o gol do Benfica, não comemora. É preciso o Chiquinho lá e chamar para ele. Zé, vais-me desculpar, tu vais-me desculpar, mas a minha questão... É que estavas a dizer que andávamos aqui muito amigos. Não, mas é isso mesmo, Se isto é para sermos amigos, vamos todos para a catequese. Pois, tens aqui a minha opinião. Agora, eu sou uma pessoa que tem relativamente boa memória e gostava de lembrar aqui ao José Varandas Neves que temos um membro aqui deste painel que dizia que a esta hora o Sporting estava em segundo lugar. O campeonato ainda não acabou. Que o Porto estava em quarto. É preciso fazer aqui algumas provocações. Não, mas aqui o Sr. Soares dizia que o Sporting a esta altura em segundo lugar. Meus amigos. Eu vou ter que ir ver os programas. Meus amigos, vamos ver uma coisa. Ainda sobre o Neres, eu acredito, aliás, eu quase que me atrevo aqui a perguntar: há algum jogador brasileiro que tu gostes, Zé? Então não há. Quem? No atual plantel do Benfica? Sim. No atual plantel do Benfica eu não vejo assim ninguém. Pronto, ok. A questão aqui é só uma. Ontem... Gostava de um, mas ele lesionou-se gravemente, sim, nunca mais jogou, que era o defesa central. Gostava desse. Gostava imenso de ver. Agora há uma questão aqui. Ontem, contrariamente ao que tu dizes, e apesar do João Neves ter feito um brilhante jogo,
Melhor jogador O em melhor campo. jogador em campo foi o Neres, é indiscutível. O Neres foi o único O jogador. jogo tem 90 minutos, o jogo não tem 45. Pois é, mas há 90 minutos. jogadores que têm que estar em alta rotatividade 90 minutos. E há outros jogadores que não necessitam. Se tu não tivesses o Neres ontem em campo, não tinhas ninguém, não tinhas nenhuma gazua para entrar naquela defesa. Porque não é a jogar para o lado, o Neres é o único que assume verticalidade. Zé, Não é o posso Zé. interromper? E numa Posso equipa de interromper? 11, Não há posso. sempre jogadores que não têm que vir cá atrás defender. Nunca gostei de Pacheco. É pá, mas desculpa lá, tomar ao Pacheco, ter o pé esquerdo como é o pé direito do Neres. Eu estou a falar de Pachecos pela atitude. O Pacheco fazia 2 jogos por ano, achava que era o maior. Nunca gostei. E não falo de outros nomes por algumas questões. Do Pacheco estou à vontade. Também não porque gostavas do Foi futre? um traidor. Também não Porque gostavas foi um do traidor. futre? Não mistures. Espera aí. Não mistures gatos como gatos. Eu falo do Pacheco porque o Pacheco foi um traidor. E estou à vontade para falar do Traidor Pacheco que foi um porquê? traidor. Porque lhe ofereceram mais, foi-se embora. Espera aí. Traidor. Estás a falar de quem? Do Pacheco, Traidor. do Paulo Sousa? Estás a falar de quem? Do Fernando Mendes? Que agora cospe no prato onde E o comeu? Carlos Manuel também não Isso é saiu. O pessoas Carlos sem Manuel caráter. também não saiu do Benfica. Mas o Carlos Manuel foi para a Suíça. Carlos Manuel foi para a Suíça e quando voltou o Benfica não o quis receber e foi para o Sporting. É diferente. Eu sei que Agora, é diferente. cuspir no prato onde se andou a comer é muito feio. Claro. E o senhor já disse aqui e torna a dizer, o Bruno no outro dia avisou-me com processos em tribunal, mas eu vou dizer, é feio aquilo que as pessoas fazem quando cospem no prato onde andaram a comer. Ora, Feio. mas também é feio cuspir naqueles que ajudaram a encher o prato. E foi aquilo que o Roger Schmidt fez ao Gilberto ontem. Cuspiu-lhe na cara. Não, calma lá. Espera aí, porque tu não sabes, por meio do que tudo. Aliás, o Roger Schmidt ontem não foi só. Há bocado falámos aqui nisso e esquecemos aqui de um pequeno pormenor importante. Não foi só no início que ele mexeu na equipa, porque ele mexe na equipa novamente, ainda aos 60 minutos, aos 65 minutos. Era o que ele fazia Portanto, no início, depois é que deixou Foi de o fazer. contra-natura daquilo que se acusava o Roger Schmidt. Foi o contra-natura daquilo que até aqui acusava o senhor. Ele estudou o que diziam dele. E se calhar, tivesse, Claro. como é evidente, e fez ele muito bem, como é evidente. Claro. Agora, Claro. eu continuo a dizer, vamos ser campeões e vamos acabar o campeonato, não é com 4, é com 6 pontos de diferença. Não é com 4, é com 6. Vamos ser campeões, vamos acabar o campeonato com 6 pontos de diferença. Vou até beber um bocadinho de cardo. Escreve, eu fazer um faço uma brinde. saúde e até eu hoje, até para dar mais ênfase ao programa, escolhi um copo azul. Que é para pura e simplesmente dar mais. Eu estou a ver água. Eu bebo, o Benfica vai ser campeão, nem que seja igualdade pontual e com os golos marcados. Isso era giro. Mas atenção, a sorte no meio disto tudo é que o último jogo do Porto é em casa com o Vitória. Porque eu ainda estive a pensar, se eles chegassem a igualdade pontual, lembras-te? Estás a ver. E agora, porque nós já cá andamos todos há muito tempo. E se o Vitória precisar desse jogo para ir, por exemplo, às competições europeias? Zé, e se o Famalicão ou o Arouca está cá em cima, o Famalicão, precisarem desse jogo para terem acesso às competições europeias? Mas eu ainda posso ser mauzinho. Nas últimas 7 jornadas, o Benfica joga 2 vezes com o Porto A e com o Porto B. E pode estar descansado quando o Benfica jogar com o Portimonense. Aquele senhor que lá está a treinar o Portimonense não vai pôr o guarda-redes suplente, como fez aqui há um ano passado contra o Porto, que não jogava há 20 jogos. E pôs o guarda-redes suplente a jogar, dizendo que tinha que descansar os outros jogadores. Portanto, essas benesses Olha, nós já não vamos... que falámos no Porto, só queria aqui meter uma unhada. Não sei se vocês têm alguma coisa mais a dizer sobre esta questão dos jogadores, mas acho que agora íamos entrar aqui um pouquinho mais na área do que o Bruno está, digamos, mais como peixinho na água, na área da gestão. Era só uma linha. Diz sim, uma linha. Estás armado em Maradona, uma linha. Nos esquecemos só de falar num homem que eu acho que, se tiver mais minutos de jogo, pode ser muito importante no final do campeonato. Estou a falar do Gonçalo Guedes. E, portanto, acho 4 minutos ontem. Pode ser muito importante e dar mais tempo a esse homem, porque esse homem pode ser muito importante no final do campeonato.
vocês têm mais jeito para interromper-se um ao outro. Nós temos uma fraternidade que nos une e que permite. Não, eu nestes programas praticamente não falo, o que é curioso, porque ninguém deixa interromper e depois eu disse o Zé Carlos eu fala disse meia que o amigo hora. te interromper sempre quisesse. Desculpe. Calimero. Diz-me depois a sua expressão facial mostra outra coisa. Não, a expressão facial mostra outra coisa. José, eu gostava de discordar bastante do que você aqui foi dito. Mas sobre o tom e sobre o que é que as outras equipas, se o Porto precisa, se o Guimarães precisa do jogo do Porto, se o Famalicão não sei das quantas, enfim, eu acho que não é nada disto que está aqui em questão. O Benfica tem 4 pontos de avanço e o Benfica tem que ganhar 4 jogos para ser campeão e portanto não tem que pensar em rigorosamente mais ninguém e tem que ganhar esses 4 de 5 jogos que tem para jogar. A questão aqui está, e prende-se, e esta aqui é a grande dúvida, se temos Benfica para ganhar 4 jogos ou não temos Benfica para ganhar 4 jogos. Isso aqui é a questão que neste momento nós, como adeptos, devemos fazer esta reflexão e acho que as pessoas que nos estão a ouvir queriam saber aquilo que nós achamos sobre esse assunto e não dizer coisas demagógicas, ou seja, vamos ganhar e vamos ganhar. Porque para isso há os cafés Mas estás a chamar de demagogo alguém aqui do painel? Era a mim. Pronto, eu fiquei com essa ideia também. Sim, mas não tem problema. Não, eu era incapaz de chamar o Zé Brandas Neves de demagogo. Não chamou diretamente, mas chamou indiretamente. Não, nem diretamente. O que eu quero dizer é que eu acho que o tom deste nosso podcast tem que ser outro, que é... para já há logo uma contradição. Nós dizemos, nós vamos ser campeões e depois estamos a falar dos resultados que o Porto pode ou não fazer perante o adversário, de gol à varagem, se precisa ou não precisa dar muitos golos ao Guimarães, enfim, estas coisas assim. Eu acho que há aqui uma série de contradições da mesma frase e que nós devemos olhar se calhar com mais profundidade para aquilo que neste momento se está a passar. E eu acho que aí o José Carlos há um bocadinho, eu acho que o José Carlos tem aqui alguma razão nas preocupações que tem expressado aqui neste programa, ainda que o faça de uma forma, na minha opinião, exagerada e demasiado contundente, talvez uma questão de estilo. Mas a verdade é que um benfiquista consciente, neste momento, tem razões para estar preocupado. Eu não tenho nada claro na minha cabeça que o Benfica ganhe ao Braga em casa, mas não tenho nada claro disso na minha cabeça. Como não tenho nada claro que o Benfica vai ganhar Alvalade, ainda que eu saiba que o Benfica tem mais facilidade nos últimos anos em ganhar em Alvalade propriamente em casa contra o Sporting. Se me perguntam se eu quero que ganhe, se eu tenho esperança que ganhe, isso é claro que sim, eu e qualquer benfiquista. Todos queremos que o Benfica vá ganhar estes jogos todos e todos queremos que o Benfica ganhe Alvalade e que ganhe na Luz ao Braga. O que eu acho é que nós, se calhar, não estamos, e acho que o nosso treinador, se calhar, está um bocadinho perdido naquilo em que está a fazer neste momento em termos de opções. E acho que aquilo que foi dito por adeptos médios como nós, quer relativamente à posição onde ele põe o Auschwitz a jogar, que também eu estou com o Zé Carlos, que o Auschwitz a defesa direito contra o Braga ou contra o Sporting, se calhar não é a melhor das ideias do mundo. Não me parece que, provavelmente, o que vale é que eu acho que o Bada está a regressar, não sabemos se regressa ou não, mas pelo que eu li, acho que é possível que esteja o regresso para breve. Mas de qualquer maneira, o Bada também não é um sobredotado, nem pode ser a solução, para o Benfica. É por isso que eu falo do trabalho anímico, do trabalho psicológico, do trabalho também que o José Carlos, que o José Brandas falou, físico, um trabalho muito específico que é preciso para ganharmos estes jogos. Porque eu temo que possa acontecer o contrário e que acho que as nossas reflexões que aqui que estamos a fazer têm, na nossa ótica, e eu conheço-os bem aos dois, como principal finalidade ajudar o Benfica a ser campeão.
que é isso que neste momento está em questão e é isso que neste momento nós temos dúvidas. Porque eu sou daqueles que acho que o Porto, de facto, ao José Brandas Neves, o Porto não está a jogar nada. Mas a verdade é que eu acho que o Porto vai ganhar os jogos todos até ao fim. Tem provavelmente como o Aroca como o adversário mais difícil, mas eu contaria na contabilidade, ele se fosse treinador do Benfica, ele se estivesse na estrutura do Benfica, contaria com que o Porto ganhe os jogos todos. Se não ganhar, maravilha, mas eu contaria com isso. Portanto, nós temos como desafio ganhar 4 jogos verdadeiramente, e é isso que eu sinto alguma fragilidade do nosso lado. Sinto que o treinador não tem optado pelas melhores opções. Sinto que há jogadores como por exemplo o Rafa, que tinham que sair do 11 e entrar outros jogadores mais eficientes. E não vejo isso acontecer. E isso preocupa-me. É isto que eu gostava de deixar. Isto bem claro, que não é... E ao Varandas Neves não é nada uma crítica para si, não veja isto, mas é várias coisas que nós somos benfiquistas e andamos em vários fóruns e vemos várias pessoas o que vão dizendo. E eu acho que uma atitude de fanfarronice neste momento não ajuda nada a nossa causa. Já a fizemos no passado e nada com bons resultados, com resultados péssimos. Portanto, eu acho que neste momento o ponto de vista anímico, visto do ponto de vista físico, pouco ou nada se pode fazer a não ser aquilo que foi aqui dito, que vamos jogar uma vez por semana, portanto vamos estar mais relaxados, infelizmente, porque eu acho que a competição dá ânimo e dá força, porque a força vem de muitos fatores e o principal fator que dá força é o estado anímico da equipa. E os sinais que eu vejo não são os sinais que eu gosto de ver. Eu tenho que ser sincero, e não estou a dizer com isto que o Benfica não vai ser campeão. Eu acredito que o Benfica vai ser campeão, tem 4 pontos de avanço, faltam muito poucos jogos, mas tem que cuidar muito da sua casa e deste trabalho que eu estou aqui a dizer, que é para isso que eu estou aqui a chamar a atenção. Até às vezes, se calhar, mais importante que jogar o jogador A, B ou C, é uma atitude coletiva da equipa, que eu neste momento tenho alguma Há aqui um dificuldade em outro deslumbrar. detalhe importante que me parece importante, é assim, no jogo de Barcelos não vai jogar o Otamendi, porque viu o 5º cartão amarelo, portanto provavelmente a dupla de centrais será o António Silva com o Morato, só que há um detalhe, o António Silva também está à queima. E se o António Silva vir um cartão amarelo no jogo de Barcelos, não vai poder jogar contra o Braga. Portanto, eu acho que também seria interessante, lá está, não é a melhor altura para... Não é o único, Zé. Não, Não é só o há único. dois... O Grimaldo jogo também está nessa situação. O Grimaldo entrou nesta situação ontem. Exatamente. Se vir um amarelo, portanto, não joga o jogo do Braga. Portanto, há que também gerir um pouco essas situações, porque viu-se a falta... O Benfica não pode gerir nada, o Benfica tem quem é o jogo. Não, tudo bem, mas por exemplo, o Morato irá jogar agora com o António Silva, o jogo de Barcelos. Aliás, o Morato, teoricamente, e na cabeça do Roger Schmidt, seria o titular no centro da defesa esta época toda com o Otamendi. Foi a lesão do Morato que abriu a porta ao António Silva, é preciso não esquecer isto. Morato é um jogador muito da predileção, e quanto a mim, bem, o Morato é um excelente e será o defesa central do futuro no Benfica, com o António Silva, muito provavelmente, se o António não sair. Ou se o Morato não sair. Atenção, não é por aí, não estou a dizer... Estou outra vez em desacordo. Tivéssemos nós... Morato, para mim não é jogador para o Benfica. Não, o Morato e mais 10.
Não É é o jogador Morata para e o mais Benfica. 10 e nem há assunto. É. Tivesse o Benfica. Lembro-te só em Alvalade como é que ele teve. Sim, Mas pronto, então, mas mas depois por, falamos por essa sobre isso. ordem de ideias, porque Depois queres falamos recuar sobre no isso. tempo, também Depois podemos falamos sobre lembrar-nos isso. de Mas deixa-me outros, só, por exemplo, deixa-me de dois só jogos do responder aqui Michel ao... Prudhomme contra o Porto. Lembra-te como é que ele Epá, esteve? E não vamos calma, entrar mais calma. por aí. Eu aí, E não, aí também recuso-me outros, a e entrar, também outros jogadores recuso-me a que têm entrar. dias maus. Epá, Aí recuso-me a entrar o porque... Otamendi também, por exemplo, também já, olha, no jogo de Chaves teve um azar, também o Benfica perde porque ele Zé, falhou. E isso também não é legítimo. Todos os jogadores falham. Agora, há uns que Zé, falham mais que outros. Agora, o Morato não é dos que falham mais, antes pelo contrário. Tivesse o Benfica tantas dores de cabeça no lado direito da defesa ou até no lado esquerdo, nas opções ao Grimaldo, como tem no eixo da defesa, não é? Mas ias dizer. eu gostava só de dizer ao Bruno duas ou três coisas em relação àquilo que o Bruno disse. O meu otimismo não quer dizer que não seja um otimismo cauteloso. Eu não estou armado em fanfarrão no tipo de dizer que isto é favas contadas ou que já ganhámos. Eu estou otimista enquanto benfiquista e acho que o meu papel é estar otimista e é apoiar nesse sentido. É evidente que estou preocupado, mas já estive mais preocupado. Eu estive preocupado quando via que as pessoas, concretamente os jogadores, queriam correr e não conseguiam. Eu já estive mais preocupado quando via que o senhor treinador, pura e simplesmente, não fazia as alterações que eram vistas. E nós já comentámos isso aqui. Inclusivamente teimosias de levar a fazer substituições de dois jogadores aos 89 minutos, que depois acabaram por não entrar. Agora, preocupado, mas otimista. E acho que temos que olhar para trás e dar o benefício da dúvida à equipa e dar o benefício da dúvida em relação a tudo aquilo que o Benfica tem feito esta época. E mais, aquelas afirmações ontem do Sr. Pinto da Costa só demonstra que ele também está muito preocupado. Isso é o que eu tenho aqui anotado, para falar. Mas que eu tinha então dito que iríamos entrar, jogadores, então que eu tinha dito que iríamos entrar naquela parte mais política. Pronto. Que o Então, Bruno está mais ia aqui vocacionado. fazer uma sugestão, era que o Benfica fosse contratar o atual defesa direito do Estoril. O Benfica podia perfeitamente ir contratar o atual defesa direito do Estoril. É um jovem que eu acho que tem grande potencial para crescer e gosto muito de o ver jogar. Pronto, era uma sugestão que deixava. Eu só queria dizer uma nota. Eu nunca te chamei fanfarrão assim. Por amor de Deus, estava a brincar consigo. Nem nunca tal me passaria pela cabeça. Bem, eu, contrariamente se calhar a vocês os dois, uma coisa é certa, pronto, eu continuo com a convicção de que o Benfica efetivamente vai ser campeão, porque se não fosse campeão estaríamos aqui uma confusão das antigas, mas eu acredito que o Benfica vai ser campeão, contudo, e contrariamente àquilo que, por exemplo, olha, mas vamos para porcentagens. José Brandas Neves, agora diga lá qual é a sua porcentagem. Probabilidade do Benfica ser campeão. 65%. Eu dou 80% de probabilidades do Benfica ser campeão. E tu? Ok. Eu dou 55%. Agora há uma coisa aqui. Eu, contrariamente ao Zé Barão das Neves, depois do jogo de ontem, fiquei mais apreensivo em relação, e por isso eu só dou 80%. Eu, depois do jogo de ontem, fiquei mais apreensivo, porque com estas alterações que o Roger Schmidt fez, porque o Benfica ficou com menos poder no meio-campo, quanto a mim, não ficou mais forte na defesa, perdeu qualidade no meio-campo e na defesa, e continuo a achar que não está a jogar com o melhor 11 nesta altura do campeonato e continua a atrasar-se demasiadamente nas substituições, porque ele ontem, por exemplo, meter o Guedes aos 84 minutos de jogo, ou 85, é algo que me faz confusão. Meteu o Musa mais cedo, manteve Rafas e o João Mário e o Rafa.
O Rafa ontem correu muito, mas jogou pouco. E eu prefiro ver, se calhar, o Rafa a correr menos e a jogar mais. Mas é a minha opinião. Eu fiquei, e por isso só dou 80% de probabilidades, precisamente que eu ontem fiquei preocupado. Porque ele mexeu, mas eu dei-me a ideia que ele mexeu por mexer e não mexeu com convicção de quem taticamente domina a equipa e de quem tem os conhecimentos mínimos do que é o futebol português. Eu acredito e tenho esperança que na próxima época o Roger Schmidt consiga evoluir neste desiderato. Podemos falar ainda sobre o jogo de ontem, a estatística do jogo de Sabes ontem. que a estatística vale o que vale, mas podes falar da estatística. Mas vale, são dados estatísticos. José Brandas Neves, eu chamo a atenção que o José Carlos Soares acabou de dizer desiderato. E isto é um momento importante neste programa porque mostra o nível elevado a que nós conseguimos chegar mesmo não é só isso. Bruno, portanto, eu sou mais do terceiro anel. E, portanto, eu, como sendo mais do terceiro anel, não frequento a bancada. O meu amigo vai-me desculpar, mas o Zé Barão das Neves é mais dos camarotes do que do terceiro anel. Porque o meu amigo não era de andar no terceiro anel como eu andei, o meu amigo já era de frequentar os salões dourados do Estádio da Luz. Portanto, não me venha agora aqui dar uma de humildade, porque isso até é feio, choca e é pernicioso ao bom nome deste podcast. Quando se desiderato e pernicioso, eu acho só não invoco o meu número de sócio, um podcast o Bruno diz que eu passo a vida a fazê-lo. Eu só não invoco o meu número de sócio. Isso é verdade. Eu sou meu amigo, eu já estou como diz o outro. Há sócios, meu amigo, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Há sócios que não são sócios e que são mais sócios do que muitos sócios. E com isto está tudo bem. Vamos entrar no último ponto. Continuamos, isto parece o canal Memória, ou a RTP Memória, ou o canal História. De facto, enquanto uma certa casta de dirigentes continuar a existir no futebol português, nós continuamos a ter este futebolzinho. Porque se continua os gabinetes e os presidentes e os diretores de comunicação e essa camarilha toda continua com esta velha máxima de que em Portugal isto funciona e no Brasil, enfim, em países menos desenvolvidos é que isto funciona, desta retórica e de vir com jogos de bastidores. Agora, primeiro foi o Sérgio Conceição, que tinha a obrigação de não entrar nesses mind games, de vir atacar o Rui Costa. E depois, ao seu estilo, aquele senhor idoso, Pinto da Costa, também veio agora atacar o Rui Costa, dizendo que ele é o Delfim do Luís Filipe Vieira. O que é que vocês acham? Portanto, é a assunção de que dentro do campo vai ser difícil ao Porto ganhar e então vamos lá com as velhas táticas de há 30 anos atrás, há 20 e tal anos atrás. Bruno? Eu para já, não é para me zangar contigo, mas eu não gosto que se use a idade de ninguém como arma de arremesso. Portanto, o Pinto da Costa tem 82 anos. Ou estava em muito boa idade de se reformar e dar lugar a outra casta. Não, mas está... Sim, mas ele é... Isso são os sócios do Futebol Clube Porto que têm de decidir. Os sócios do Benfica também decidiram durante muitos anos de uma forma que eu não estava nada de acordo, e muitos anos eu e o José Barão das Neves, e também tu e pouco mais, se calhar éramos quase os únicos que dizíamos isso publicamente. Portanto, e fizemos coisas para interromper isso. Portanto, eu não gosto é que a idade seja um critério de chamar senhor idoso. Bem, o Joe Biden tem 80 anos e vai ser candidato, vai anunciar mais não um... Não sei se vai ele ou mais se vai anos a Kamala Harris para o lugar dele. Isso ainda não está líquido, sabes? Mas pronto, isso é outra conversa. Mas a vontade... Não, por acaso pode não estar líquido, mas estive a ler hoje uma análise de manhã e, portanto, o mais certo é que o Joe Biden se candidata. E tem 80 anos, portanto, eu acho... O Sr. Enzo Ferrari foi presidente da Ferrari até aos 91 anos. Bom, mas tu também sabes que ele foi presidente até aos 90 e tal anos, mas já era uma figura meramente decorativa. Não era decorativa. Se vires bem a história da Ferrari, vais ver que não era nada decorativa.
Não precisa de andar a ver as contas do dia a dia. As decisões estratégicas são fundamentais. Portanto, eu só para dizer isto, que não é a idade que são os truques que são usados e que são usados ano após ano e a mesma coisa, e o certo é que acabam por funcionar e destabilizar, até porque nós já falamos aqui neste podcast a questão de que quando o Pinto da Costa veio falar de que o Benfica era o inimigo, e isto foi o lançamento do jogo do Benfica, como nós aqui concluímos, e funcionou. Portanto, eu tenho sempre alguma cautela. O que neste momento, o que se tenta fazer no Porto é evidentemente destabilizar o Benfica. Essas acusações relativamente a ser o Delfim ou não ser o Delfim de Vieira, isso foram uma discussão interna que o Benfica já teve nas últimas eleições. Havia um grupo que é o Servir o Benfica, que apresentou uma candidatura e cujo argumento principal deles era precisamente esse. Portanto, nós não podemos ficar muito chocados que o presidente do clube que se diz ser nosso inimigo use o mesmo argumento que usou a oposição do Benfica nas últimas eleições. Portanto, não me parece que isso venha daí grande mal ao mundo. O que eu acho que o Benfica tem que fazer com este género de declarações deste género é não desligar nada. Há umas declarações que eu acho que têm que ser energicamente combatidas quando se fala de arbitragens, quando se fala de nós não nos podemos pôr, não podemos ter caído num caldeirão de superioridade moral e não reagir a um determinado tipo de acusações. Questão diferente é esta, que não tem nada a ver com o Pinto da Costa, não tem nada a ver com a vida interna do Benfica. Esse assunto já foi dirimido nas eleições do Benfica, já foi debatido dentro do Benfica. Portanto, nós aí não temos nada a comentar sobre esse assunto, e acho que devemos, e isto é que é difícil em comunicação, é perceber quais são as declarações que merecem e que têm que ser refutadas e combatidas e aquelas que devem ser ignoradas. Esta passa claramente por um assunto que não tem, acho que o Benfica não tem nada a dizer nem pronunciar sobre uma coisa desse género, porque não a única coisa que se visa é a destabilização do Benfica. Não há outro objetivo por parte de Pinto da Costa que não seja esse, até porque nós na Liga vimos os dois, Pinto da Costa e Rui Costa, apertarem a mão, o que até, por exemplo, nesse grupo do Servir o Benfica, vi várias pessoas muito chocadas, isso não me choca nada, e portanto o mundo tem que andar para a frente, e este género de declarações são completamente para ignorar e focar-nos naquilo que verdadeiramente interessa, que é tratar da questão anímica da nossa equipa, porque se nós tivermos força anímica, ganhamos os jogos que precisamos de ganhar. É isto que eu quero dizer. José Barão dos Neves. Eu gostava de dizer que, uma nota só para dizer que o Sr. Pinto da Costa tem 85 anos, mas dentro daquilo que é o seu dirigismo, não é o homem que bate recordes. O fundador da Playboy foi até aos 91. E, portanto, o Sr. Pinto da Costa... Desse é que eu tenho inveja. De todos os nomes que falámos, desse é que eu tenho inveja. Para ser dirigente. Isto foi uma à parte e uma brincadeira. Não. O Sr. Hugo Geffner merece todo o respeito da nossa parte. Atenção. O Sr. Hugo Geffner, eu estou a brincar, mas o senhor já faleceu. Eu sei, mas merece todo o respeito. Não devia de ser. Agora, eu recordo que toda esta novela mexicana que vem lá de cima do Porto começou sensivelmente ali nos dias 26 de março ou 25 de março, com aquelas declarações do Sr. Pinto da Costa dizendo que o inimigo estava a 300 km. Tinha-se feito ali antes uma novela, a continuação da novela, quando o Sr. Pinto da Costa dizia que o Sr. Sérgio Conceição era o ideal, mas depois o Sérgio Conceição moou e não falava, aquilo tudo muito bem combinado para chamar a atenção. A seguir ao Sr. Pinto da Costa ter dito que o inimigo estava a 300 km, surge agora, a semana passada, o Sérgio Conceição atacando o presidente do Benfica, atacando o Rui Costa, presidente do Benfica, o meu presidente. E, portanto, esta declaração agora do Sr. Pinto da Costa em relação ao Sr. presidente do Benfica, o Rui Costa, é do mais baixo que pode haver.
porque pura e simplesmente ele não tem nada a ver com isso. Nunca no Benfica ninguém disse que o filho dele andava lá metido no Porto a fazer os caldinhos que muito bem entendia, ou que era pura e simplesmente um delfim dele, além de ser filho, que era um delfim. E o Sr. Pinto da Costa vir com esta afirmação é pura e simplesmente para ver se nos estabiliza. E eu acho que o Benfica nesse campo, e o Bruno acabou de dizer algo que eu concordo, o Benfica nesse campo tem estado otimamente. Pode haver falhas aqui na comunicação em determinadas questões, quando são questões de arbitragem, muito bem, como disse. Mas neste campo, acho que o Benfica tem sido exemplar, que é não responder e fazer queixas ao Conselho de Disciplina. Porque aí eu acho que a atitude do Benfica tem sido a melhor. Tem sido a melhor. Este assunto é um assunto que só diz respeito aos benfiquistas, como o Bruno disse muito bem. Os benfiquistas decidiram que o senhor... E eu estou à vontade para dizer isto, que já disse aqui no programa, portanto eu não votei em Rui Costa. Já mordi a língua, mas não votei em Rui Costa. Mas, portanto, os benfiquistas é que têm que decidir se pura e simplesmente a gente acha que aquele senhor é um delfim do outro senhor que lá estava anteriormente ou não. Que lá esteve, com ele esteve, é verdade. Mas tem feito, quanto a mim, tem feito um bom trabalho e merece lá continuar. E estas palavras sobre Pinto da Costa são para ignorar completamente. Muito bem. Aliás, ele já tem dificuldade na dicção e reparem que até os próprios repórteres já têm que se afastar a alguma coisa para não levarem com os gafanhotos. Ele já tem ali alguma dificuldade na dicção e eu não sei se ele não fala e não há ali um corte e depois põe a bomba de ar para respirar e depois continua a falar. Não sei se não há ali uma montagem nas declarações do Sr. Pinto da Costa com a dificuldade que ele já tem a falar. Credo, o Zé Barão das Neves está possuído pelo demónio hoje. Olha-me Deus. Rodapé final, meus amigos. Começo por ti, Bruno Costa Carvalho. O meu rodapé vai para uma chamada de atenção que às vezes os campeonatos que parecem decididos e as coisas podem complicar-se, e olho para o caso do Arsenal em Inglaterra, em que neste momento o Manchester City tem o campeonato à sua mercê, tem menos 2 jogos e está a 5 pontos, portanto se ganhar os 2 jogos tem atrasos, fica em primeiro. Ainda vai receber o Arsenal nesta próxima quarta-feira, num jogo às 8 horas que vou estar ali a ver direitinho. Um grande jogo, mas o Arsenal há uns meses ou umas semanas era quase dado como todos por um campeão e isso, faltaram ali as forças para continuar quer dizer, ainda pode ganhar, atenção, por isso é que estas coisas é preciso ter atenção, ter cuidado e aprendermos com os erros nossos do passado, que são muitos, e com o dos outros que vamos vendo. Portanto, eu olho para o Arsenal e dá-me aqui uma espécie de calafrio, até porque o Arsenal também joga de vermelho, e portanto aquilo é mais como o Braga, em vez de ser como o Benfica, mas de qualquer maneira preocupa-me esta situação que vivo neste momento. Meu caro Zé Barão das Neves, a tua nota final. Entrou com um bocadinho naquilo que o Bruno acabou de dizer. Tem a ver com o Sr. Guardiola. As declarações que ele fez, não recentemente, mas já tem cerca de uma semana e meia, sobre o Bernardo Silva, são umas declarações sensacionais, espetaculares, que demonstra quando ele diz, um treinador daqueles que está nas meias finais das Champions, na final da Taça da Inglaterra, e a lutar para ser campeão inglês. Diz que, se não é o melhor, é pelo menos dentro dos 3 melhores jogadores que já treinou na vida. São afirmações espetaculares. E vem ao encontro de um grande benfiquista, ao encontro de o Bernardo que me perdoa, mas ao encontro de um miúdo que eu adoro e de um grande benfiquista, e gostava de deixar esta nota de rodapé, e quem ainda não viu essas declarações, aconselho vivamente que o faça. A minha nota de rodapé não tem a ver também com o futebol português, que poderia ser um exemplo com as devidas proporções salvaguardadas a seguir, que foi pela subida de divisão de um histórico clube que eu acompanho e gosto ali desde o final dos anos 70, 80, que é o Wrexham do país de Gales, que conseguiu ser campeão da Vanarama, da National League em Inglaterra, e que subiu aos campeonatos. José Carlos, eu peço desculpa, não sei se foi a tua nota de rodapé. Já não, é porque confirmou-se este fim de semana a subida de divisão. Confirmou-se só este fim de semana com a vitória por 3-1. Várias coisas. Fazes trabalho de casa,
dois, que falamos até do Wrexham ter ganho nas Antas, nas antigas Antas. O amigo sabe quem é que ficou em segundo lugar nesse campeonato? Nesse campeonato ficou o Notts County, o Notts County, que perdeu 3-2. Não, é só o clube mais antigo de Inglaterra. Não, o clube mais antigo é o Wrexham. Não, a disputar campeonatos? Sim, tanto que o estádio do Wrexham é o estádio mais antigo de Inglaterra, onde se disputam, onde se fazem jogos de futebol oficiais. É o Wrexham. Geral, o Notts County tem cerca de 10 a 15 mil espectadores em cada jogo. O estádio do Wrexham tem 10.500 espectadores de lotação, agora estão a aumentar. Sabe quem é que é os donos desse clube que o meu amigo acabou de falar? Do Wrexham? Sei, o Ryan Reynolds e o McGonigal. O da sempre Nunca Chove em Filadélfia e o... Eu gostava de dizer que para a semana a minha nota de rodapé... Não, mas o Wrexham, repara, porque só esta semana, repara... O Wrexham para a semana a minha nota de rodapé é o José Brandas Neves, já sabe qual é. O Wrexham finalmente confirmou esta semana. E já agora, meu caro José Brandas Neves, as duas equipas bateram os recordes dos campeonatos em Inglaterra de sempre. Fizeram mais de 100 pontos, ou seja, o Wrexham já tem 110 pontos e o Notts County tem 106 e o Notts County perdeu há 2 jornadas 3-2 em Wrexham. Esteve a ganhar esse jogo. Esteve a ganhar 1-0, esteve a ganhar 2-1 e depois perdeu 3-2. Eu acompanho. Porque é um clube, o Notts County é o clube de Nottingham. Exatamente. Ainda tem hipótese, porque vai à liguilha, digamos assim. Agora vai ao playoff. Portanto, como vê, nós acompanhamos. Isso é para outros Contrariamente a certas pessoas que vivem numa concha e que não têm mente aberta, nem... Enfim, uma tristeza. Agora a falar do Wrexham, podemos fazer um programa especial sobre o Wrexham. Seria uma boa ideia. Seria uma boa ideia. Meus amigos, não se esqueçam de carregar no sininho, subscrever o canal, partilhar, deixar comentários e carrega Benfica.